por essa fase de adolescência, eu não estar apegado com Deus, não estar apegado com quem Deus era, eu comecei a desenvolver muitas coisas em mim por causa do acontecimento da infância. Então eu comecei a ficar muito rebelde, muito revoltado com a vida, comecei a me envolver com droga, comecei a me envolver com balada, comecei a me envolver com várias coisas que destroem a vida do ser humano. E nesse processo é engraçado que mesmo estando envolvido com droga, com balada, com bebida, com festa, com tudo que você pensar, eu ainda ia para a igreja. Eu ia para a igreja, eu orava em línguas, eu ia para o culto, eu ia para o retiro, eu ia nisso e aquilo, mas era um morto. Eu era completamente morto, porque eu estava ali presente, corpo presente, mas não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus. Tinha uma vida no secreto, né, com o pai. Não tinha nada, não sabia nem o que era isso. A única coisa que me fazia ir para a igreja era que eu tinha medo de ir para o inferno, só isso. Mas não adiantava nada, que eu estava na igreja e indo para o inferno do mesmo jeito. Não tinha um arrependimento, né? Não, nunca tinha arrependido. Chorava, falava, Deus me perdoa, mas não mudava de vida. Arrependimento é mudança de vida. É verdade. E aí nessa fase, nesse período difícil, eu comecei um relacionamento adolescente, comecei a namorar. E aí eu comecei a depositar naquela pessoa todas as marcas e feridas que eu carregava. Ela era o meu alívio, né? O meu ponto de paz, vamos dizer assim. Só que nisso começou a se tornar um relacionamento extremamente abusivo da minha parte, que eu era muito grosso, muito sem educação, muito tudo que você pensar assim, de descontar na pessoa. Meu Deus. Por causa de feridas não curadas em mim. E aí a gente chegou um período, a gente terminou esse relacionamento, passamos um período em relacionamento ali, sem saber nem o que era relacionamento, era um adolescente, completamente inconsequente do que eu estava vivendo. E aí quando a gente terminou, passou pouco tempo, eu comecei a desenvolver depressão e síndrome do pânico. Porque como eu depositava nela aquelas marcas e feridas, quando a gente terminou, tudo aquilo voltou à tona. E aí veio com muito mais intensidade. Aí eu comecei a ter síndrome do pânico, eu pensava que eu estava morrendo, eu pensava que eu estava infartando, eu pensava que eu estava passando mal. Eu ia para o hospital, eu tomava diazepam na veia, que é um calmante muito forte. Isso de 3 em 3 vezes na semana eu estava no hospital tomando esse remédio, porque eu ficava totalmente desesperado, pensando que eu estava morrendo e tudo mais. Deixa eu beber uma água, eu falo demais. Só que foi engraçado, interessante, Deus, né? Deus é quem faz essas coisas. Que nesse período, antes desse período de depressão, antes desse período de síndrome do pânico, eu tive um sonho. E nesse sonho, mesmo estando longe de Deus, nesse sonho eu via tudo que eu ia passar. Deus me mostrou tudo. Deus me mostrou todo o caminho que eu ia seguir, todos os lugares que eu ia entrar. Deus me mostrou a depressão, Deus me mostrou a síndrome do pânico. Me mostrou tudo, mesmo sem eu estar íntimo dele. E é muito interessante isso, porque todas as vezes antes de sair da minha casa, ir para uma balada, todas as vezes antes de sair da minha casa, usar uma droga, antes de fazer qualquer coisa, eu lembrava do sonho. Todas as vezes, cara. Meu Deus. Todas as vezes. E aí, assim, eu não vou detalhar o sonho, porque é muito feio, muito forte tudo que eu vi. Mas eu lembro que no sonho, Deus me mostrava caminhos que eu ia entrar. Eu ia entrar em um caminho e ia acontecer tal coisa, eu ia entrar em outro caminho e ia acontecer outra coisa. E aí tinha um terceiro caminho que eu entrava e a minha vida acabava, eu morria. E aí essa fase de morte foi quando começou tudo isso. Depressão, síndrome do pânico, vontade de não sair do meu quarto, não ter relacionamento, não ir trabalhar, e muita coisa, foi depressão muito forte. E eu lembro que nessa fase começou a acontecer muito acidente comigo. Sofri acidente de moto assim, direto. E todas as vezes eu lembrava do sonho, porque Deus tinha me alertado. E aí, que Deus tinha um propósito. Ele me prometeu quando eu era criança que eu iria viver um propósito, mas eu não estava posicionado. Aí o que ele estava fazendo? Ele estava permitindo que situações ao meu redor que eu gerava, não é que ele gerava, eu gerava, mas que essas situações me acordassem. E eu comecei a me acordar, comecei a despertar para aquilo que Deus estava tentando me mostrar. E um dia eu estava no ápice assim, de tudo. Depressão, meu Deus. A síndrome do pânico, cara, eu não consigo nem te explicar o que é o sentimento. Tem várias formas, várias pessoas sentem de uma forma.
Mas a forma que eu sentia era, parecia que eu estava morrendo mesmo. Meu Deus. Eu sentia que meu corpo estava apagando, eu sentia que meu coração estava parando. E ficava desesperado, ia para o hospital gritando, cara, desesperado, pensando que eu estava morrendo. Eu fazia exame, fiz exame de todo tipo de exame no coração, tomava calmante, nada resolvia. Aí um dia eu lembro que eu estava dentro de uma boate aqui em Caldas, uma balada aqui em Caldas que é muito conhecida. Não vou citar nome para não divulgar, para ninguém ir, em nome de Jesus. Pra ninguém ir lá, né? Tá repreendido. Não Já procura essa sabe. boate não, gente. Vai lá não. E eu estava lá, e eu me lembro muito bem que um dia anterior, eu fui 2 dias seguidos. No primeiro dia foi eu e meu primo, e a gente amanheceu, a gente saiu de lá, o sol estava nascendo. E tudo aquilo, né? Bebida, tudo, toda aquela bagunça. E eu e ele, meu primo era crente. E eu fiquei tanto na cabeça dele que eu convenci ele de ir comigo na festa. Misericórdia. E eu convenci ele. Ele era ministro de louvor, cara. E só que ele ter ido comigo não foi um erro. Ele não errou, ele não pecou. Ele não bebeu, ele não se envolveu com nada. Ele ficou a noite inteira sentado tomando suco de laranja. E eu lá na minha. Se sentindo mó estranho lá dentro dessa boate. Só que era tão interessante que eu olhava para ele sentado e eu em pé, fazendo tudo que eu estava fazendo. Eu pensava numa coisa, eu falei, gente, eu estou aqui gastando meu dinheiro, fazendo um monte de coisa para me sentir feliz, e ele está lá feliz tomando um suco de laranja. Alguma coisa está errada comigo, alguma coisa está me faltando. E eu fiquei observando ele. E quando a gente chegou em casa, eu falei com ele, você está ficando doido? No meio de uma balada dessa, você me senta e vai tomar um suco de laranja, você quer me passar vergonha. E ele não falava nada. A gente, cara, esquisito. E aí, no outro dia a gente foi de novo. Eu falei pra ele assim, ó, ontem foi top, hoje vai ser muito mais top ainda. A gente foi. E ele só concordava, não falava nada. Não, beleza, vamos. Cara, eu lembro que a gente chegou lá, era umas 10 horas da noite, eu acho. E eu sei que a noite foi virando, foi passando. E quando deu uma meia-noite e pouco, ele estava sentado assim no lugar e eu estava do outro lado, distante, tinha ninguém perto de mim. E eu olhando assim, tinha uns cantores cantando, eu olhando para os cantores, bebendo com a bebida na minha mão. E eu olhando para os cantores, eu ouvi uma voz naquele momento, dentro de mim. E a voz me falou assim, ó, Elder, aí não é o seu lugar. Só isso. Na hora que falou, eu sabia quem estava falando. Eu já conhecia, assim, eu já não tinha relacionamento, mas eu sabia quem era. Já tinha o discernimento da eu voz, né? Sabia. Foi tão forte que nem a bebida que estava na minha mão eu consegui colocar na boca, cara. Eu joguei fora. Eu chamei ele, falei, vamos embora agora. Eu vou por quê? Eu falei, não, isso aqui tá ruim demais. Ele falou, que ruim, tá igual ontem. Eu falei, mas tá horrível, vamos embora. Vamos embora. A gente foi embora, pagou a conta lá e foi embora. E ainda eu tentei ir para uma outra balada. Falei assim, não, vamos para outra balada, vamos para outro lugar. E aí quando eu cheguei nessa outra balada, tinha uma fila enorme para entrar. Aí, cara, parece que Deus, ele revelava para mim o sentimento das pessoas. Tinha uma fila, o pessoal para entrar lá dentro. E eu passando de moto assim, o pessoal na fila, eu olhava no rosto de cada um. E eu via que cada um estava com o mesmo vazio que eu. Eu conseguia enxergar o vazio dentro das pessoas. E eu vendo o vazio dela, eu falei, cara, esse aqui tá igual a mim, esse aqui tá igual a mim, esse aqui também tá igual a mim. Eu vou embora. Aí fui embora para minha casa. Aí quando eu cheguei em casa, passou, isso foi no domingo, sábado para domingo. Aí na terça-feira era culto na igreja da minha mãe. E aí eu fui na igreja dela, cheguei lá na igreja dela, na terça-feira, e era Santa Ceia, se eu não me engano. Era Santa Ceia. E aí começou aquele momento de Santa Ceia e começou a tocar aquela música. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, eu corro para você, o seu amor me chama. Cara, tinha anos que eu não sabia que era chorar dentro de uma igreja. Anos. E eu sei que eu fui tomado por um choro, que ele vinha do meu interior. Ele vinha de dentro de mim. E não tinha, a minha mãe, eu sempre ia para a igreja com a minha mãe. Nesse dia ela sentou lá na frente, eu sentei sozinho. Deus, ele queria falar comigo. E aí, lá no momento, os irmãos ministrando louvor, chorando demais, e eu sabendo todo o pecado que eu estava fazendo, tudo que eu estava cometendo. Na hora que veio a hora da ceia, eu fui até na minha mãe e falei, mãe,
eu posso tomar ceia? Ela falou assim, pode. Você crê? Eu falei, creio, pode tomar. E aí o irmão veio, me serviu a ceia. E eu peguei aquela ceia, eu ajoelhei para orar. Eu só orei assim, pedi perdão pelos meus pecados. E falei assim, Deus, só te peço uma coisa. Nunca mais deixa eu ser quem eu era. Nunca mais. Não deixa eu voltar a ser quem eu era. Porque eu não aguentava mais ser eu. Não aguentava mais a minha vida, cara. Essa síndrome, esse sentimento de morte era a coisa mais horrível que eu sentia na minha vida. Eu era totalmente atormentado. E aí eu orei, cara, ceiei. Na hora que eu levantei do chão, eu estava ajoelhado, na hora que eu levantei do chão, já não era mais o mesmo. Parece que o antigo elder morreu ali naquele exato momento. E aí depois disso, eu falei assim, agora eu preciso conhecer Jesus de verdade. Eu já saí do culto lá, descobri que tinha uma vigília lá não sei aonde, fui pra vigília. Eita, sempre tem que ter uma vigília, né? Eu já saí, eu fui pra vigília. No outro dia, o pastor é um homem de Deus, pastor Kennedy, da Assembleia de Deus Madureira. É um homem de Deus. Conheço. E no outro dia, teve um culto lá e ele convidou os irmãos para ir para um trabalho tipo evangelismo. Ele ia ministrar e a gente ia estar ali falando de Jesus. Cara, eu tinha 2 dias de crente, eu falei, eu vou falar de Jesus. Falei, pastor, pode contar comigo que eu estou indo falar de Jesus. Eu não sabia nada de nada, né? Falei, eu vou, e eu fui. Aí no outro dia, ele falou assim, irmãos, vamos começar um período de oração aqui na igreja. Todo dia, das 5 da manhã até às 6. Quem vai vir? Eu falei, eu vou vir, todo dia. Cara, 2 dias de crente. Só que era uma fome, uma sede tão grande dentro de mim que eu falei, eu preciso saber quem é esse Deus. O primeiro é amor, né? Eu sei que eu peguei o Novo Testamento, eu engoli o Novo Testamento. Eu não entendia nada, mas eu lia todo dia. Todo dia. Não entendia nada. Na hora que entrava naquele negócio de genealogia, eu falava, gente, o que é isso? Que negócio é esse? Que Dá vontade de rasgar a folha. Não, eu falava assim, gente, pra que esse tipo de coisa? Pra quem escreveu isso aqui não foi crente, não. Mas, assim, Deus ia falando comigo em detalhes, coisas pequenas. E eu comecei a me aprofundar. E foi tão interessante que a partir daquele dia da ceia, que eu quis Jesus de verdade, nunca mais eu senti síndrome do pânico. Nunca mais eu tive depressão. Nunca mais. Curado. Nem de passar perto. O ódio que eu tinha do meu pai sumiu, desapareceu. Inclusive, com poucos dias de crente, eu fui até ele e eu pedi perdão para ele. Falei, pai, eu estou aqui para pedir perdão para o senhor, porque talvez o meu nascimento atrapalhou a sua vida, não sei. Você era um jovem, 20 e poucos anos de idade. Aí nasce uma criança, uma responsabilidade. Eu já te pedi perdão. E preguei pra ele. Aí você vai receber. Preguei pra ele. E cara, foi só comigo. Aí eu lembro que 3 meses depois de tudo isso, eu fui pra minha primeira viagem missionária. Fui pro Piauí. O único versículo que eu tinha decorado era Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, desde que eu vos ensino, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. E aí eu fui pra essa viagem missionária, só sabia esse versículo. Eu entrava na casa dos outros, quem era do meu grupo já sabia. Eu falava, gente, falando um versículo aqui, ó, Mateus 11:28. Aí eu abri a Bíblia e ia pra eles. Quem quer aceitar Jesus aqui nessa casa? Fazia o apelo. Quem quer aceitar Jesus? 2 aceitou. Pegava no telefone, já passava pro pastor da cidade. E nisso, eu lembro que através da minha vida, só da minha vida, né, teve outras pessoas também. Mas eu fiquei contando. Eu vou contar cada alma que eu ganhar. É minha primeira. Eu lembro que foi 60 pessoas que entregou a vida por Jesus. E eu voltei realizado. Nossa, tô no céu. Aí, mano, que eu vi uma pessoa, onde eu vi alguém que estava deitado no chão, onde eu vi alguém usando droga, onde eu vi alguém bebendo, eu ia e falava de Jesus. Todo tempo eu entrava dentro de ônibus lotado, parava o ônibus, falava, gente, eu vou falar com vocês aqui. Pregava o evangelho do povo. Então, porque aquilo, o evangelho, ele me mudou
tanto. É aquele versículo, quem muito foi perdoado, muito ama. Eu sei quem eu era. Eu era um cara que merecia o inferno. Eu merecia. Completamente. Tem gente que quer falar assim, irmãos, todo mundo merecia o inferno. E tem gente que não sente isso. Pra ele é bom. Assim, meus pecados são pequenos. O cara pensa assim, mas eu olhava quando Paulo falava assim, ó, eu sou o pior dos pecadores. Eu falava, não, sou eu. E o evangelho ele me mudou tanto que eu falei, eu preciso transferir isso pra alguém. E eu comecei conhece mesmo. Eu tava lembrando disso hoje. E ele falou pra mim, usava droga na escola. E assim, ver a transformação da sua vida através de Jesus é maravilhoso demais, sabe? Ainda mais assim, meu esposo, né? Falar. Eu falei, faça como quer, você para de ser palmeirense. Torcer pra Palmeiras. Então assim, é muito incrível. Um áudio, mas graças a Deus já resolvemos. Bora. A Cris começou a falar sobre a experiência que ela teve. Não sei se, acho que quase ninguém sabe, mas eu sofri abuso na infância. E isso me machucou muito. Tinha um bloqueio na minha vida. Eu acredito que espiritualmente, emocionalmente, tudo. Por conta disso. Primeiro que a gente tem que liberar o perdão, né? Sim, Ou coisa primordial. difícil é a gente perdoar. A gente Nossa. liberar o perdão, né? Depois que a gente entende que o perdão, quando a gente libera perdão, abre imensas portas espirituais e Abre mesmo. série de coisas, a gente fala, poxa, por que eu não perdoei antes? Mas não é Exatamente. fácil. Não. Engraçado que é fácil a gente falar, né? Perdoa o seu irmão. E que nem pregar sobre perdão. Irmão, você tem que perdoar. Irmão, você tem que perdoar. Não é fácil. não. Mas falar é uma coisa, na prática é outra, né? E eu tive um bloqueio muito grande com relação a isso, né? Eu cantava, eu ministrava, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Eu tinha algo dentro de mim que precisava ser resolvido. E eu passei por um processo de cura bem intenso com a pastora Rafa. Vocês devem conhecer a pastora Rafaela. E assim, depois, quando assim, eu vi a cicatriz da ferida, tipo, eu lembrava o que era, mas não sentia dor. Não dói, né? Cara, isso foi libertador. É libertador mesmo. Libertador. Eu comecei a fluir de uma maneira assim tão incrível. E isso não tem muito tempo, não. Isso tem uns 2 anos e pouco. E a partir daquele momento que eu liberei perdão, que eu entendi o porquê daquilo. Engraçado que depois disso chegou um monte de pessoas em mim, sem saber, porque eu não saí espalhando pra ninguém. Mas Deus mandava pessoas que tinham passado por aquilo para que eu Exatamente. aconselhasse, para que eu Sim. conversasse, para que eu ajudasse. Então, cara, hoje eu vejo isso como algo que fortaleceu meu espírito, algo que assim, através de mim, essa cura, outras pessoas, né, podem ser curadas, né, Sim. podem ser, enfim, aconselhadas sobre isso. Então, é incrível, né? As coisas de Deus não dá para entender, né? Sua Não. história aí, É. você falando. Tem coisas assim que aos olhos humanos fala, cara, o elder crente nunca na vida. Você acha que o cara vai se converter? Não, os meus amigos falavam assim, né? Ele deve ter apaixonado alguma menina na igreja. Não, Aí ele geralmente é tá isso. querendo só ir na igreja por causa disso. Acontece com os bateristas. Aí eu achei tão bom. Achava tão bom, porque o cara falava assim pra mim, ó. O Elder não vai durar 1 mês na igreja. Ele falou desse jeito. Meu Deus. No grupo do WhatsApp lá. Cara, e eu precisando de Deus e eu, tipo assim, ele também não conhecia Jesus. E eu achei tão bom que no passar dos anos, esse mesmo cara me procurou pra eu discipular ele. Nossa. Eu falei assim, ó, você Incrível falou que não ia isso. ser nem 1 mês. Eu falei assim, eu não queria jogar na cara não, mas Tá já que vendo? nós estamos aqui nesse momento, aqui, né? aproveitando essa oportunidade. Cara, e essa questão da cura que você falou, isso é tão profundo, porque a cura ela vem quando você decide permitir ser curado. Isso. Porque enquanto a pessoa decidir carregar aquilo, ela vai carregar. A Cris ela ministra muito para mulheres. Põe o microfone mais pertinho. A Cris ela ministra muito para mulheres. Eu conheci ela estava ministrando para mulheres. E aqui em Caldas ninguém sabe disso ainda, porque na hora que eu descobri, meu Deus. Porque quando eu conheci ela no Rio Grande do Sul, ela estava ministrando em uma viagem missionária para mulheres lá em Santa Catarina. Quando a gente
Começou assim, até o contato, e ela já se apaixonou por mim. Foi bem Claro, né? rápido. Já Meu orei Deus. mais que ele. Aqui ralou, minha filha. E uma coisa que a gente sempre vê, ela ministra muito essa questão de cura, e eu ministro muito questão de cura em escolas, palestra de escola. Agora não está dando mais por causa da pandemia, mas a gente vê muito isso nessa questão que a pessoa ela se apega à ferida dela. Sim, E ela usa a ferida dela Como como uma defesa. forma de se defender. sim. Uma vez eu lembro que eu encontrei um homem, olha o tanto que esse negócio é violento. Eu encontrei um cara, só que o dele é físico, cura física que ele precisava. E ele tinha uma perna menor do que a outra, e ele mancava muito, e tinha um problema na coluna. Isso eu estava na rodoviária de Goiânia, estava indo pregar não sei aonde, eu vi esse cara. Na hora que eu vi ele passando, Jesus falou para mim: ora por ele que eu vou curar ele agora. Pede para orar por ele que eu vou curar ele agora, nesse exato momento. E quando Jesus fala isso comigo, nunca errou, porque eu sei que é ele falando. E eu chego e faço e oro e pronto, acabou. E aí eu olhei para ele, chamei ele e falei assim: olha, Jesus me falou que você tem fortes dores na coluna e que você está mancando porque a sua perna é isso e isso aqui. Eu falei a história dele para ele. Falei: ele vai te curar agora, posso orar por você? Ele olhou para mim e falou assim: não, porque se eu for curado, eu não recebo mais o meu benefício do INSS. Meu Deus. Desse jeito. E foi embora. Virou as costas e foi embora. Então tem gente que se apega às dores, às feridas, às crises, para ser uma forma de sustento. Sim. Ou sustento de se defender, ou ele quer um sustento financeiro, ou um sustento de autodefesa, ou um sustento de soberba. Existem pessoas feridas que são soberbas com as suas próprias feridas. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, quando você chega em alguém e fala assim: não, irmão, essa semana eu passei uma luta, minha gasolina acabou na rua e eu tive que empurrar a moto. Aí a pessoa olha pra você e fala assim: ah, a sua acabou uma vez, a minha acabou foi 3. Sofri muito mais do que Cara, eu você. nem te conto a história do nosso pastor. Tanto que esse homem já empurrou carro, Aí. tanto que já sofreu. A gente tinha uma Kombi, foi uma bênção, né? Porque o pastor buscava os irmãos. Sim. Mas o tanto que essa Kombi acabava a gasolina, você sabe que Kombi gasta demais. Meu Deus. Gasta Bebe. demais. Você tem que viver com o tanque de gasolina nas costas. É. E não era fácil não, viu? Não era fácil. Mas Deus deu vitória, né? E cara, esse negócio de pessoas que não se permitem ser curadas, elas se tornam, parece que dá uma de vítima, né? Você já Sim. percebeu isso, Cris? Geralmente quem sofre abuso tem essa coisa de vítima, né? Sim. Teve uma amiga minha que ela foi abusada pelo pai. E ela veio e me contou, a gente começou esse processo de oração, de cura mesmo, né? E só que isso ela ao mesmo tempo ela queria que você fosse curada, ao mesmo tempo não queria. E ela ficava nesse, não, aí as pessoas vão olhar pra mim diferente, o que eu, sabe? Meu Aquela Deus. fica muito estranho. E ela continuou morando com o pai dela, a mãe dela faleceu, ela continuou morando com o pai dela. E só que aí ver ele todo dia, ela não perdoava. Aí tinha a irmã dela, sabe? Como é que chama? Vitimilização, acho que é Vitimismo. vitimismo. Ela era vítima mesmo, ela não queria perdoar, ela não queria ser curada, porque ela tinha medo que as pessoas vissem nela não mais a pena. Nossa, que pena, que dó que aconteceu isso com você, Parece que sabe? gosta, né? Que as pessoas sintam Exatamente. pena, né? Isso é terrível, porque é o fundo do poço. Sim. Você está se matando aos poucos, né? Porque você não vai viver, você não vai saber quem você é, você não vai ter sonhos, porque você não gera sonhos sabendo que você está aí. Não, sou vítima, tem pena de mim, Sim. me ajuda. E é um processo da vida inteira. É. A Cris esses terrível. dias estava ministrando e ela falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E ela falando, né? E Deus falou demais comigo nesse dia, porque a mulher do fluxo de sangue, ela poderia ter decidido ficar daquele jeito, Exato. né? Era uma situação crítica. Todo mundo sabia que ela tinha um fluxo de sangue. 12 anos. já. Ela 12 ficava anos. jogada, 12 anos, mas ela decidiu. Ela falou assim: Jesus está ali. Eu não posso entrar em multidão, eu não posso encostar em ninguém, porque ela não podia, segundo a lei judaica, assim como os leprosos. E ela vai com toda a decisão dela. Foi uma decisão. Ela falou assim: ó, eu decido fazer isso. Foi lá e tocou em Atitude, Jesus. né? E quando ela toca em Jesus, ela é curada. E Deus hoje a gente saiu para pedalar. E a gente pedalando, nossa, pensa no trem que foi difícil. A gente andou 30 quilômetros, sabe? Meu Gente, Deus. admiro vocês, Tava viu? morta. Eu Parabéns. Não também estou aguentava, admirando, não. porque nem eu acreditava. E a gente pedalando, e a gente estava numa subida muito difícil.
E Deus, ele me fez, eu estava lá em casa agora à tarde, Deus me fez lembrar da subida. E Deus me fez uma pergunta: Helder, você esperava que alguém te ajudasse naquele momento a subir aquela subida? Eu falei: não. Ele falou: por que não? Eu falei: porque eu decidi estar naquela subida. Eu decidi estar ali. Então, se eu decidi estar ali, eu tenho que ir até o final e fazer. Sim. Então, às vezes, tem muitas coisas na nossa vida, muitos problemas que a gente não resolve por decisão. Não é nem Deus. É verdade. É igual o povo de Israel. Quantos anos no deserto? Decisão de continuar sendo extremamente ingrato, sendo reclamão e vivendo uma vida afastada do plano de Deus. Deus fazendo sinal, Deus fazendo maravilha e o povo reclamando, querendo voltar para o Egito. Então, o deserto foi uma decisão deles. Eles decidiram viver daquele jeito. Então, às vezes, a gente decide viver uma vida frustrada, viver uma vida difícil, viver uma vida cheia de feridas, porque a gente quer. Isso é verdade. É forte. Fala, Denis, eu quero ouvir a sua voz. Um assunto sobre decisão. E esses dias o nosso pastor, ele pregou algo a respeito disso, do filho pródigo. Quando ele sai, né? Cara, essa mensagem, ela falou muito comigo, isso tem queimado no meu coração até hoje, a respeito de decisão, cara. E a gente vai ver que o filho pródigo, ele toma duas decisões: a decisão de sair da casa do pai e a decisão de voltar, né? Quando ele está lá tudo arrebentado, sem nenhuma perspectiva de vida, ele decide voltar. Ele entendeu que na casa do pai dele tinha coisa muito melhor para ele do que aquilo que ele estava vivendo ali. Então ele tomou uma decisão de voltar para a casa do pai dele, de comer aquilo que o pai dele tinha, de viver aquilo que o pai dele tinha para ele viver, tipo, de experimentar, de comer do bom e do melhor. Ele tomou essa decisão de voltar. Então, muitas das vezes a gente tem a decisão de viver uma situação ruim na nossa vida e também tem a decisão de viver a situação boa nas nossas vidas. Exato. Então, Sim. tudo na vida é decisão, né? É Seja isso. ela boa ou ruim. Esse baterista é pregador, rapaz. Esse menino Pode é escalar, crente. pode escalar. Tô compartilhando a live aqui. Gente, mas é isso. Deus é bom, né? Demais. Sabe, nesses últimos tempos, eu até comentei, acho que semana passada eu fiz um stories falando sobre o amor, né, que se esfriaria. Eu pensei que quando chegasse esse tempo, sobre Jesus dizer que o amor de muitos se esfriaria, enfim, essa série de coisas, eu achei que eu não estaria mais aqui. Achei que seria uma coisa assim, para um futuro muito distante. Sim. Que eu não viveria isso. Quando isso começasse a acontecer, Jesus já tinha me Já buscado. tinha, aham. Sim. Só que nós estamos vivendo isso. As pessoas trocam, eu digo até questão aqui mesmo, e outros lugares eu acredito que seja. As pessoas no dia de culto trocando o momento que tem para estar na presença do Senhor pelos seus afazeres, Sim. sabe? Por coisas que poderiam esperar um pouco, porque Sim. nós temos 1h30, 2 horas de culto. E trocando esses momentos que nós temos com o Senhor na presença, aqui em comunhão, na igreja, cultuando, por essas coisas assim que são coisas que dá para ser adiado, né? Sim. E vai chegar um momento em que nós não vamos ter esse livre acesso, né? É verdade. Essas reuniões que nós temos, né? Os cultos, vai chegar um tempo que isso vai ficar impossível. Impossível. As pessoas vão ter a Bíblia e vão ser caçados. Tem país que já está acontecendo Já, isso, né? Então, assim, nós temos que agradecer o que nós temos hoje, sabe? O que nós temos vivido. E agradecer tudo que Deus tem feito, né? É. Esse tempo aí, ele é um tempo que vai ser difícil, Sim. mas que vai ser muito bom ao mesmo tempo. Esse dia eu estava conversando com o meu pastor e eu falei para ele, pastor, o senhor lembra o dia que, quando anunciou a pandemia, que ia fechar as igrejas, ninguém poderia ir para a igreja, e a gente ficou, se eu não me engano, seguido mais de 4 meses, eu acho, né? Uns 4 meses seguidos fechados. Irmãos, os irmãos da igreja, gente que nem conversava no WhatsApp, gente que nem mandava uma mensagem, começou a mandar. Gente, que saudade dos cultos, que saudade na igreja, que saudade de estar reunido, que saudade disso, daquilo outro. Mas quando tinha o culto, eles não iam. Quando tinha um culto, a pessoa não ia. Aí o que aconteceu? Liberou as igrejas de novo, a igreja lotou, triplicou o número de pessoas indo no culto. Lotou.
Aquela Que o povo euforia. desesperado, é isso, aquilo outro, meu Jesus Deus, eu tá preciso de voltando, Deus, Jesus está voltando, se eu morrer eu fico. E aquele desespero, eu falei, gente, glória a Deus, né? Falei, gente, que bom. O tanto que o caos faz o povo se aproximar de Deus. Sim. E aí esses dias a gente conversando, falei, pastor, analisa comigo. Aquele tempo para hoje. Falei, pastor, aquele tempo, o povo estava indo na igreja, se você falasse para derrubar a igreja e construir de novo, o povo fazia. Falei, agora. Falei, pastor, agora chama para uma oração. Meu Deus. Pode contar nos dedos. Por quê? O povo quer a Deus quando o caos bate na porta. E quando não tem caos, eles querem viver uma vida tranquila. Quando o dinheiro quando o bolso está cheio de dinheiro, quando está com saúde, quando está tudo bem, o povo tá tudo, então tá bom, não precisa de Deus não. Mas quando vem um caos, eles se aproximam. É verdade. E aí é o problema, porque você deveria ter se aproximado antes, para que quando o caos chegasse, você estivesse preparado. É o que a Bíblia afirma. A tempestade, ela vai vir sobre a casa que está firmada na areia e a casa que está firmada na rocha. Você que escolhe que casa que você vai ser. O caos, ele vai vir sobre todo mundo. Sim, Todo mundo vai receber. Mas se antes do caos você construir a sua casa em Jesus, você vai ficar firme. Mas se não, você vai ser devastado. Então é um momento, um período que eu acredito que vai ser uma bênção. Quando a igreja de Atos começou a ser perseguida, a igreja de Atos vivia só ali naquele lugar, naquela região. Começou a perseguição e esparramou no mundo inteiro. Verdade. Então a perseguição impulsionou a igreja a espalhar. Impulsionou a igreja a pregar o evangelho em todos os lugares. Impulsionou a igreja a abrir igrejas, né? Abrir lugares de culto onde as pessoas iam em vários lugares. Por quê? As pessoas viram que estavam num momento de caos e elas precisavam pregar o evangelho. Então o caos, ele é treinável. O caos, ele é ensinável. Ele nos ensina. Mas quem não se prepara antes, na hora do caos, Isso Roda. desespera. Isso me faz lembrar de algo. Antes da pandemia, Deus mostrou para o meu pai que estava vindo, meu pastor, né, meu pai, Meu Deus, é que forte. estava vindo uma nuvem sobre o oceano, várias pestes, vários bichos, coisa assim, terrível. E ele colocou a igreja para orar. Minha mãe, meu pai, meus pastores, eles começaram a orar e a igreja colocou a igreja para orar também. Isso antes de chegar essa fase do Covid, né? E aí eles oraram e se prepararam e tal, e a igreja orando. E assim, Deus foi tão fiel, teve essa preparação antes do caos, né? Essa oração, essa busca. Deus foi tão fiel que nesses 4 meses ou mais, eu acredito que a igreja ficou fechada, Deus supriu todas as necessidades. E realmente, o povo continuou ali. Não, eu estou com saudade da igreja e tal. E os irmãos continuaram sendo fiéis ao Senhor, nas suas Sim. ofertas, nos seus dízimos. E assim, uma coisa que aconteceu, que eu vejo assim, que foi a mão de Deus, acho que foi quando começou a pandemia, 2018 ou 2019? 19. 19, né, o comecinho. Final de fevereiro, acho que Entre Isso. fevereiro, né, Foi. fevereiro. Por aí, né? Em janeiro, o pessoal de uma igreja aí me mandou mensagem: eu tô com uma mesa de som pra vender e eu quero vender pra vocês e tal. E nós tínhamos uma mesa de som muito ruim, gente, ruim demais. E aí a gente tinha acho que 1.000, se não me engano, um pouquinho mais de caixa, que a gente tinha vendido algumas coisas, feito um sorteio, a gente estava guardando. Aí eles ofereceram essa mesa de som pra gente, com uma entrada e 10 prestações, no valor X. E nós não sabíamos que ia entrar a pandemia, né? Foi antes da pandemia, antes de Sim. surgir essa crise aí. E a gente comprou. Assim, oramos ao Senhor, isso trouxe paz no nosso coração. Sim. Eu acredito que quando não é da vontade de Deus, Deus barra, né? Exato. E aí, nós compramos. E resumindo, nós não faltamos uma parcela. Glória Deus a Deus. Glória a Deus. supriu, mesmo no meio ao caos, com a dificuldade, porque não foi fácil, não foi um tempo fácil, né? Não. Foi bem difícil. Mas o Senhor, Ele supriu as necessidades. Mas eu acredito, por quê? Nós oramos antes, Isso. nós nos preparamos. Mas isso não significa também que a gente tem que orar, por exemplo, eu vou orar agora para prevenir
algo amanhã. Não, a gente tem que sempre orar, independente Vida de oração, né? se vem o Andar dia pronto. ruim, Isso. Constante, né? o dia bom, a É. gente tem que ser constante. É bem isso mesmo, constância, ser constante no Senhor. Então, assim, Deus tem suprido. Existem dois tipos de pessoas no meio do caos, na tempestade. Existem aquelas que ficam no barco morrendo de medo, pensando que é um fantasma. E existe aquela que vai andar sobre as águas, É verdade. vai viver milagre. A gente decide quem a gente vai ser todo dia. Nossa, ser forte, É forte. ser Demais. forte. Fortíssimo, cara. Essa Forte, veio agora. forte. Ó, tá vendo? Quentinha, como diz os caras aí, né? Quente. Eu queria ler um versículo que eu acredito que hoje não tem como a gente fugir desse assunto, que é a volta de Jesus. É um assunto que nós falamos há muitos anos, mas eu acredito que cada dia mais está escancarado. Só não nítido, vê, né? só não vê quem não quer. E o versículo que eu quero ler está em Apocalipse 19:7, vai dizer assim, ó: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, Jesus, né? E a sua noiva já está pronta. E é isso. Uau. Meu Deus. A Bíblia afirma que Jesus ele vai casar com a igreja, né? A noiva de Cristo somos nós, a igreja. Mas o que eu acho mais poderoso nesse texto é que ele vai dizer que o casamento chegou e a noiva já está pronta. Ela não está se preparando, ela já está pronta. Jesus ele não vai buscar uma igreja que está em preparação. Jesus vai buscar uma igreja que já está preparada. É diferente. Aleluia. Porque a igreja que está em preparação, na hora que o noivo chegar, pode às vezes estar faltando um azeite na botija. Mas a igreja que está pronta, ela pode até dormir, igual aquelas 10 virgens, pode até dormir. Mas ela dorme com a candeia acesa, cheia. E eu acredito que nós temos que ser uma igreja que anda pronta, preparada. Não só uma igreja, um povo. Porque Jesus ele vai buscar um povo que está pronto. Que não é que, assim, a volta de Jesus não vai ser uma surpresa para a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo já está esperando. Ela já anseia por isso. O que a Bíblia vai dizer em Apocalipse? O Espírito e a noiva dizem vem. Então o Espírito Santo está clamando Maranata, a noiva está ouvindo o Espírito Santo clamar Maranata. Então a noiva está clamando também. E nisso a noiva já está preparada, aguardando. Amém. Eu costumo dizer que quando Jesus vier, a noiva não vai precisar que Jesus derrube a porta. A noiva vai abrir a porta. Ela já vai estar lá. Né? A Bíblia fala que, lá nessas das 10 virgens, que ouviu-se um grito: eis o noivo. 5 estavam prontas, 5 não. Aí o que a Bíblia vai dizer? Que 5 ficou batendo na porta: deixa a gente entrar, pelo amor de Deus. E o noivo fala assim: não te conheço. Aqui não é seu lugar. Forte. E as outras já estavam lá, tranquilas. O que é dormir? Descanso. Não é que a gente tem que viver uma vida atordoada, né? A gente pode descansar, a gente pode dormir, a gente pode descansar no Senhor. Mas o que a gente tem que fazer? Candeia pronto, azeite pronto, tem que estar pronto, para na hora que ele chegar esteja tudo preparado. Tá tocando aí? É o seu, Maia. Parou. Gente, E é isso. estou muito feliz mais uma vez de ter vocês aqui, né? Infelizmente nós tivemos um probleminha técnico ali. Acho que se não tiver, não é crente, né? Não, É tá verdade. de boa. Não é? Se Sempre tiver tem. problema, não é igreja. Sempre tem alguma coisinha. Mas eu creio que esse dia foi marcado pelo Senhor, Amém. né? Eu acredito que tem pessoas que estão nos assistindo que precisavam ouvir isso, né? Amém. Esses testemunhos. E vocês vão estar aqui com a gente mais vezes. Vocês Glória a podem ter Deus. Glória a certeza Deus. disso. Meu Tô Deus. pronto. Eu tenho uma pergunta para vocês. Primeiro a Cris, né? Qual que foi a sua maior experiência com Jesus? Você fala assim: nossa, isso aqui que aconteceu foi algo que marcou a minha vida de uma maneira que vou levar para minha vida inteira o que Jesus fez. Pode ir, amor. Eita, tem uma... Foi a maior, tipo assim, que eu falo sempre, onde eu ministro, e quem conversa comigo sabe. Quando eu estava numa viagem missionária no Vale do Jequitinhonha. Não lembro se eu te contei, mas eu acho que eu contei sim. A gente estava fazendo um culto na rodoviária
Eu acho até que era o Helder que estava ministrando. Naquela época ele não conversava ainda. Ela já era apaixonada. Não. Continua. Eu vi uma menina chorando muito, muito, muito. Ela tinha 9 anos de idade. Eu tenho uma foto com ela ainda no salva. E ela chorando muito, e a gente estava no momento que, na viagem missionária, que a gente vai, ora pelas pessoas, pede se quer oração, né? Conversa e tudo mais. E eu fui lá e abracei essa menina. Falei, o que aconteceu e tal. E aí, eu orando, aí ela falou, ora por mim, tia. 9 anos de idade, ela era gordinha, ela falava que ninguém gostava dela, porque ela era gordinha, ela era feia, autoestima zero. E eu comecei a orar por ela, e o Espírito Santo me direcionou a orar por ela sobre o abuso. Eu comecei a ministrar isso na vida dela, que Deus afastar pessoas que tá causando isso nela e tal. E eu terminei de orar, ela estava chorando demais, demais, demais. Eu me ajoelhei no chão e comecei a conversar com ela. E ela falou assim, eu não lembro muito bem as palavras, porque faz uns 4 anos, mas ela me falou assim, tia, eu tenho medo que o tio vem de noite comigo. Nossa, nesse sentido, Deus. sabe? Sim. E Vale do Jequitinhonha, o nível de prostituição lá é exorbitante. Eu fiquei fiquei impactada com aquele lugar. E eu chamei a minha equipe, fomos lá, conversamos com ela, a gente marcou de ir na casa dela no outro dia que tinha evangelismo, que era o último dia da cidade. E a gente encontrou a casa dela, fomos lá, oramos por ela, pela mãe, pela avó que estava lá e tal. Não sei quem que era esse cara, sabe? E aí a nossa equipe, nosso grupo veio para alojamento, que eu acho que era escola, né? Era uma escola. E veio embora, e outro grupo passou lá na casa. E aí o grupo falou que a menina mandou falar assim, fala pra tia, que me chamavam de gaúcha, né? Lá na missão eu era a única gaúcha. Então fala pra gaúcha que o tio foi embora. Nossa. Pra mim foi a maior experiência, Deus. assim. Meu Deus. Cara, eu não lembro quantas vezes eu chorei lembrando dessa história. Que foi algo que eu vivi, eu conversei com ela, minha equipe orou com ela, e a gente conheceu um pouquinho da família, né? E foi impactante demais pra mim. Gente, Demais, demais da conta. que incrível. Sério, muito incrível isso. Eu acredito que você tem outras experiências para Não, contar, tem né? demais. Cara, eu ficaria aqui horas conversando. Sim. Horas, porque eu sei que vocês têm muito de Deus. E você, qual que foi sua maior experiência com Jesus? Cara, tem uma que me marcou demais. Porque, assim, além da minha conversão, né, que pra mim foi a melhor, né, que eu mais amei. Mas teve uma que eu morei um período no Piauí. Morei, acho que foi 6 meses. Por aí, né? 3, não? 3, 4 meses, sei lá. Eu não lembro muito bem. E a gente mudou pra lá, a gente foi como missionário mesmo, enviado. Foi eu e mais 5 pessoas. E a cidade que a gente morava era de muita resistência. Muita resistência. Lá, se você pregasse contra abuso sexual, você era morto. Apedrejado, esfaqueado, qualquer coisa. Porque lá o índice é gigantesco. Por exemplo, você fala contra abuso sexual lá, você estava falando contra o prefeito da cidade. Você está falando sobre um cacho de abelha, né? você está falando sobre contra os governantes do lugar. Meu Deus. E a gente começou a bater forte nisso, né? Pregando mesmo. Mas assim, o testemunho não é sobre isso. Mas um dia a gente teve uma oportunidade de ir num hospital, numa cidade chamada Bom Jesus do Piauí. E a gente foi. É até a cidade daquele Whindersson Nunes, humorista. Sei. Ele nasceu lá. A igreja que a gente fazia as missões era a igreja que ele congregava antes, que era uma Nossa. Assembleia de Deus. E aí a gente foi para Bom Jesus, fizemos alguns trabalhos lá, pregamos nos colégios e tal, várias coisas. E a gente teve a oportunidade de ir para um hospital. Quando a gente chegou no hospital, eu vi muita coisa feia, muita coisa, muito. A gente entrou nas UTIs assim, bem pesado mesmo. E a gente orou muito ali, a gente viu Deus fazendo muita coisa. Mas a experiência que me marcou ali foi uma que a gente tinha andado o hospital inteiro. Estava muito cansado, um hospital muito grande. Estava muito cansado. Eu lembro que quando a gente ia fazer essas viagens, a gente se separava em jejum, ficava o dia inteiro só água. E lá o sol de 40 e poucos graus, muito, muito forte. E eu lembro que eu estava muito fraco, assim, já muito fraco.
E eu entrei em uma sala, falei assim, essa aqui vai ser a última sala que eu vou entrar e eu vou sentar, eu não aguento mais. E aí na hora que eu entrei na sala, era aquela sala que os aparelhos no hospital ficam ligados, marcando batimento e tudo mais. E aí tinha uma mulher que estava numa cama, que ela tinha sofrido um acidente de moto. Ela tinha tido, se eu não me engano, um traumatismo craniano, que ela estava com sangue parado na cabeça, e estava afetando a cabeça dela inteira. Então ela já não tinha mais nenhum tipo de raciocínio. Ela não ouvia voz, ela não conversava. Ela já tinha 2 semanas que ela estava apagada, dormindo. Ela só respirava, mas ela teve uma paralisia ali geral no corpo dela. E ela já era tida como morta. Tava só vegetando. Só né? vegetando. E aí eu lembro que a família dela estava sentada assim do lado da... Tinha umas 3 pessoas, eu acho. Parece que o pessoal tinha ido para se despedir. E eles sentados assim ao lado dela. E eu orei para uma pessoa que estava na cama do lado e fui e orei por ela. Eu posso orar por ela? Pode. Orei. Meu Deus, eu oro para que o Senhor ressuscite ela. Que o Senhor cure ela por completo. Esse lugar que ela está é um lugar de morte. Eu orei algo assim, não vou lembrar as palavras exatas, mas eu declarei uma cura completa sobre ela. E pronto, e fui embora. E aí fui andar no hospital assim e tal. Aí na hora que eu acabei de sair do quarto, que eu entrei numa sala, que eu ia, não sei se eu ia beber água, o pessoal me chamou. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu corri lá. Na hora que eu cheguei lá, tinha um outro pessoal da minha equipe lá dentro. E aí ela estava acordada, conversando, o pessoal da família dela chorando e ela confessando a Jesus como Senhor e Salvador. E eles cantando uma música para ela, e ela começou a cantar a música junto e fazer todos os movimentos normais. Meu Deus. Foi completamente curada, restaurada. Isso me marcou a minha vida inteira. Minha vida Que inteira. forte. Uau. Marcou até eu agora. Esse aí poucas pessoas sabem, eu Meu não Deus. conto muito não. Isso é forte. Porque esse é muito pessoal. É da minha vida, da minha história, né, cara? Minha Marcou vida. mesmo, né? Marcou lá Marcou. dentro. É, eu não tenho nem o que falar, né, gente? Depois de uma história dessa, um testemunho desse, né? É aí que a gente vê que a gente não é... sei lá, a gente não é crente o suficiente, cara. A gente não busca Deus tanto quanto a gente deveria buscar. Verdade. Às vezes a gente acha que a gente faz muito e a gente não faz nada. A gente faz pouco, né? A gente não faz nem 10% daquilo que a Bíblia Não faz não. nos Jesus ensina. falou, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Ah, meu Deus, que forte isso, né? Como Aí assim, eu tava né? pensando, falei, quem fez uma obra maior do que a de Jesus? Aí eu comecei a pensar na história, né? Assim, ó, Jesus ele pregou para um número seleto de pessoas o que ele conseguiu atingir. Mas teve um cara que atingiu o triplo do que de pessoas que Jesus atingiu pessoalmente, ou não sei quantos mil a mais, que foi o Billy Graham. Billy Graham, né, Ele cara? pregou para mais pessoas do que Jesus em vida, né? Tô falando de vida pessoalmente. Lógico que sendo usado por Jesus. Então foi um cara que creu na palavra, ó. Você vai fazer uma coisa maior do que eu fiz. Ele falou assim, então eu vou fazer. E o cara começou a pregar, e estádio lotado, e milhões e milhões de pessoas se convertendo. Tá aí, né? Tá disponível. Eu acho É uma que decisão. tem um dos caras, eu tava vendo dos Heróis da Fé, acho que é John Wesley, né, que o pessoal falava quando ele começava a pregar, parecia que o mundo ia se acabar, né? Sim. E gente que tava com um copo de cerveja ali no bar para beber e jogava lá, não quero Sim, beber, não, é para de forte. pregar que o mundo vai se acabar. É. Eu falo, cara, como assim? Jesus ele pregava e não acontecia isso, e o cara tá pregando, o povo tá falando para ele parar de pregar porque o mundo vai se acabar. Sim. Então eu acho que essa é uma das grandes obras também que as pessoas que as pessoas fez, né, maior do que de Jesus. E o Helder, né, eu quero te fazer uma pergunta, Faz. fugindo um pouco do assunto. Olha pra ele pra fazer pergunta. Cara, o homem do olho. Você tem o pensamento de escrever livros ou já escreveu? E também se você já tem ministrações que você escreveu que você ainda não pregou? Cara, eu tenho muita coisa escrita. Meu Deus. Muita Tem coisa. mesmo. Eu tenho muita... Igual esse celular meu aqui e o celular da Cris também. E a gente tem uma nuvem que a gente compartilha.
Tenho muita pregação anotada. E tem um computador que ele tá parado há muito tempo, eu preciso até mexer nesse computador de novo. Eu comecei a escrever um livro lá sobre depressão e suicídio e o que Jesus faz nisso, né? Contando meu testemunho e tal. Cara, e tem muitas páginas escritas, mas eu não terminei ele ainda, preciso. Menino, termina isso, lança isso logo. A gente tá esperando. Preciso concluir. Porque eu sou um cara que eu sou muito observador. Porque, tipo, todas as vezes quando você posta uma foto e tal, cara, você escreve um texto, eu falei, mano, esse cara, ele deve ter um livro escrito lá, escondidinho ainda, que ele ainda não revelou. Por isso que eu te fiz essa pergunta sobre o livro e as ministrações que você ainda não pregou, entendeu? Aquelas lá, sempre quando eu posto uma foto, eu escrevo na hora. Por exemplo, ali nos... Cara, é Deus, mano, é Deus demais. Porque assim, 5 minutos antes de postar, eu escrevo. Meu Deus. Aí eu vou lá, escrevo e já posto, né? Tem, lá no meu Instagram mesmo tem muito texto, muito, sobre muita coisa, principalmente sobre ministério. A gente fala muito sobre ministério lá, porque assim, é Deus, cara, porque eu não fico tipo assim, eu vou separar 2 horas do meu dia e vou escrever alguma coisa. Não, o negócio só flui e escreveu. Na hora lá. Mas isso é resultado de uma vida constante com Jesus, né? Se você busca o Senhor, se você tem intimidade com Ele, Ele vai se revelando a você. O negócio vem. Agora não adianta a pessoa querer essa inteligência toda, essa sabedoria toda sem buscar o Senhor. Não tem como, é sem ter impossível. intimidade com Deus, sem ir pro secreto, né? É o que eu falo pra todo mundo, eu não terminei nem o 3º ano, eu não concluí, nem estudei tudo, nunca fiz uma faculdade, nunca fiz nada. E Deus, igual, Deus colocou a gente nas escolas, para pregar nas escolas. E teve uma vez que a gente recebeu um convite para pregar para mais de 2.500 professores. Falei, gente, nem ter estudar eu estudei. E eu tô aqui palestrando. Foi aqui em Caldas. Foi lá no centro de convenções da rodoviária. Tinha 2.500 professores lá, se eu não me engano. 2.000 e pouquinho. Um negócio assim, não lembro a quantidade certinha, mas eu sei que tava lotado assim, que não tinha pandemia. Tinha gente em pé para tudo quanto é lado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? O que eu vou falar? Mas Deus, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Na hora que abre a boca, o negócio vai embora. Flui, né? Flui. A gente tem que estar sempre dependente do Senhor, né? Sempre, nem Por exemplo, possível. quando a gente vai ministrar a palavra, as poucas vezes que eu já preguei na vida, e eu acho que meu chamado não é esse. Apesar que Deus tem falado, mas eu sou Sim. bem... E assim, às vezes a gente faz um esboço, né? Escreve, e a hora que a gente começa a ministrar, a gente quase não usa aquilo, né? Não, muda tudo. O Senhor começa a desenrolar um rolo santo. E aí quando você vê, você está falando coisa que você não colocou ali escrito, né? Toda vez antes de pregar, eu fico tão ansioso. Eu vou no banheiro umas 1000 vezes. Cara, e já tem o quê? Que eu tô ministrando em igrejas, assim, pregando em igreja. Já tem 5 anos, cara. Direto. Toda semana, pregando 3, 4, 5 vezes. Nossa. Em igrejas. E até hoje é o mesmo sentimento. Coisa, né? Mas é o quê? Eu não tenho confiança em mim. É temor, né? Se eu subir aqui nesse púlpito, né? E pelo nome do elder, em nome do elder, cara, não acontece nada. Eu posso pegar um estudo, eu posso pegar, igual ela falou, um esboço, eu posso projetar algo maravilhoso, gigantesco, mas se não for Deus, Não sai, né? Verdade. Vai ficar, como diz o meu pastor, você vai ficar enchendo linguiça. desse Vai jeito, enrolar. desse jeito. Aí você começa, os irmãos já da igreja já tá inquieto, já tá... O povo já tá olhando o relógio. Alguns tá levantam e vai embora. Né? Eu aprendi algo a respeito disso. Um pastor, ele falou para mim, ele falou assim, Denilson, quando você for falar algo da parte de Deus, que você não sentir aquele frio na barriga, aquele certo desconforto, Tá errado. você pode ter certeza que está errado. Você tem que orar, você tem que perguntar para Deus o que está acontecendo, porque eu sou um dos caras que já prego também, já... ele falando para mim, ele falou, Denilson, eu sou um dos caras que já prego, eu acho que ele deveria ter na época deveria ter uns 35 anos, ele falou para mim que estava pregando desde os 14 anos dele. Ele falou, Denilson, sempre que eu subo no púlpito para me falar de Jesus, eu sinto o frio na barriga, eu fico nervoso. Isso. Então acho que a gente como cristão, a gente tem que ter essa dependência de Deus totalmente, né? Tem que ter, é tem que ter. verdade. Porque senão você fez na força do braço, né? É você falando, né? Não Igual é uma nem Deus. pessoa, se ela quiser ter
dialetos evangeliqueis, né? Tipo assim, evangélico, falar na linguagem evangélica. O cara consegue, mano. O cara, aqui em Caldas teve um prefeito uma época, ele subia em púlpito de igreja e pregava mais do que pastor. Não sei se vocês lembram. Mas pergunta se tinha unção, poder de Deus. Não tinha nenhum. Porque assim, o cara tinha uma eloquência, falava bonito, sabia como convencer, né, no lado humano, mas não tinha poder de Deus. É uma coisa, quando eu fui no Mevan uma vez, nunca esqueço. E foi um dos meus sonhos realizados, foi ter ido lá. Né? E foi a Cris que me levou. Aí nós já tava namorando. Tava namorando na época. E aí, o pastor Luiz Hermínio estava pregando uma palavra e ele falou uma coisa. Ele falou assim: irmãos, não adianta eu vir aqui trazer um monte de informação para vocês. Eu posso trazer informações da época de Jesus, o que aconteceu. Cara, a gente tem que estudar, é importantíssimo. Mas ele falou uma coisa que a Bíblia afirma: que o que espedaça o jugo é a unção. Não adianta eu fazer bonito, não adianta eu falar bonito, não adianta eu trazer um monte de informação sem unção. É o que a Bíblia vai dizer também, sem amor. É como um sino que retine, é como um prato que bate, é um trem oco, é vazio, não muda a vida de ninguém. Porque o que transforma a vida de alguém é a unção do Espírito Santo. É o cara estar aqui pregando sobre, vamos supor, o cara está aqui pregando a mensagem mais simples, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Pronto. A mensagem todo mundo conhece, até quem não é cristão. Mas se o cara tiver unção, aquilo ali traz um impacto e uma transformação na vida das pessoas. Já falei demais, meu Deus. Não, pode continuar. A gente aprende. Meu Deus. E outra coisa assim que me fez pensar, essa semana eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Mudando um pouco aí da mensagem para louvor. Você canta também, né, Cris? Eu já vi. Sim. Assim, unção, cara, tem que ter. Não, essencial. Necessita. Mas você tem que estudar também, né? É os dois. É que nem essa semana eu tava vendo sabe essas perguntas que o pessoal manda no Instagram? Perguntaram pro pastor se é pecado fazer parte do louvor e ser desafinado. Aí o pastor falou que não é pecado. Deus recebe. Mas ninguém da igreja é obrigado a ouvir você cantando mal, desafinado. Então, assim, eu acredito que a técnica e a unção devem sim caminhar juntos. Né? Para que, porque que nem eu conversei essa semana com a pessoa. Tem gente que vem na igreja com a cabeça no céu. Mas tem gente que vem na igreja para reparar. Ou não é? Isso. Tem gente que vem para reparar. Saber se o baterista tá tocando bem, se tá tocando em cima do tempo. Eu fico observando. Se o som tá alto demais. Se o som tá alto demais. Isso. Ou se, enfim, uma série de fatores, né, que influenciam. Então a gente tem que se policiar com isso e procurar sempre estudar, sempre se aprimorar e não ficar só preso na unção. Eu tenho unção, eu posso cantar, né? Eu posso cantar desafinado. Ou eu tenho unção e eu posso pregar até as 10 da noite, né? Ou, enfim, uma série de outras coisas. Então eu acredito que sim, a unção e a técnica precisam caminhar juntos. Sim, né? é necessário. E a gente nunca sabe o bastante, né? A gente sempre tem que procurar, né, estudar, ter conteúdos novos e buscar o Senhor, para que o Senhor vai aprimorando isso, né? Sim. É verdade. A gente vai cada vez mais melhorando. Eu canto e toco violão desde os meus 6 anos de idade. Eu acho Meu top. Deus. Então, eu tenho 18 anos na música. Se eu falar pra vocês que eu não sou chata, eu sou chata. Demais. O Denilson sabe. Mas eu é penso boa assim, causa. mas eu penso Excelência, né? assim, eu penso assim, o Senhor, quando Ele nos dá algo, Ele nos dá algo faltando, sabe? Sim. Tipo, vou te dar um carro, mas tá faltando um motor. Se Sim. vira com o motor. Ou então eu vou te dar uma bicicleta, tá faltando os pneus. Não. Tem jeito. O Senhor, quando Ele te dá algo, Ele nos dá algo por completo. Sempre. É verdade. A gente pegar e usufruir daquilo. Sim. Então, por que para o Senhor nós temos que fazer diferente? Por que eu tenho que fazer para o Senhor meia boca? Isso. Deus, eu vou fazer de qualquer jeito aqui que o Senhor recebe mesmo. Não. É que nem a irmãzinha que canta, o irmãozinho que canta desafinado. Vou cantar desafinado, mas o Senhor recebe. Recebe, mas Aprimora, né? faz o melhor, procura Sim. se aprimorar, né? Então, isso é em todas as áreas da nossa vida, né? A gente sempre tem que procurar ser excelente. Isso. É verdade. Tem que caminhar junto, né? É o que você É. falou. É aquela questão, informação demais vira palavra vazia. Sim.
E unção, vamos pôr entre aspas, unção demais vira heresia. Exatamente. O Exato. cara que exagera demais vai entrando num lado herege. Então tem que ir aqui, ó, equilibrar. Uma Todo, balança, todo né? profeta precisa da palavra. É O verdade. profeta ele tem que caminhar em cima da palavra, senão É igual o passarinho, né? Ele não vai É voar duas só com horas. asa. Exato, Não tem é. como. Aí. é de jeito. Mas isso é muito importante, né? Demais. Demais. Cris, quer compartilhar algo com a gente? Tudo tranquilo, só escutando. Amém, glória a Deus. Seus testemunhos são fortes. A gente vai marcar Amém. um período aqui na igreja com as mulheres. Né? Amém. E eu acredito que tem muitas mulheres que precisam ouvir sobre perdão, Uhum. precisam ouvir sobre uma série de outras coisas. Encontro de casais nós precisamos fazer. Sim. Um dos temas que a gente vai abordar aqui, nosso querido irmão Denilson está procurando uma esposa, mas eu creio que logo chega essa Oh. esposa, aleluia. Orem. Oh, glória. É sobre o casamento na juventude, o casamento cristão na juventude, Sim. né? Sim. Porque, enfim, tem diversas informações aí distorcidas, né, Exatamente. sobre o casamento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conversar a respeito, né? Sim. Eu acredito que vai ser muito interessante. E que vocês não vão vir aqui só hoje. Meu Deus. Vocês vão vir aqui mais vezes. Se preparem. Tô pronto, já. Vamos Glória embora. a Deus. Ah, tá Meu Deus. pronto? Não, amém. Vambora. É isso Vai aí. dar Então, frio na assim, barriga do mesmo jeito, então? Desses dois casais, ele é servo. Esse casal é servo, viu? Amém, mano. Sabe ser Amém. servo. E eu queria só falar algo pra Cris. Acho que. Não sei se ela vai lembrar, mas ela vai lembrar. Acho que foi o Helder contando. No dia que a gente foi lá pra sua casa, tava um pessoal lá da Plenitude, que eu fui com. Do cachorro quente. Isso, que teve Ah. aquele. Meu Deus. O molho lá de. Molho de pimenta? Era Ih, pimenta? não, de pimenta não, gente. A verdinho? maionese caseira. Maionese. Meu Deus. Maionese. Sabe por que eu tô lembrando? Oh, meu Deus, pensei em comer. E teve. Nossa, comer é bom demais. E teve um certo ponto que o Helder ele tava ministrando e ele falou algo que eu absorvi o que ela falou na oração para mim. Ele falou que ela falava assim: Jesus, não nos deixa fora daquilo que o Senhor tem para Sim. fazer. E eu, cara, a partir desse dia eu tenho orado isso para mim também. Eu tenho orado isso Amém, para Deus. Falei: aleluia. Deus, Jesus, não deixa eu fora daquilo que o Senhor tem para fazer, sabe? Eu queria Aleluia. falar isso para ela e eu Top. peguei essa palavra pro meu coração. Amém, Eu glória também a Deus. peguei, viu? Continua com isso. Peguei também. É, lembrou da maionese, você viu? Né? Gente, que maionese é essa? Eu fiquei Maionese é só o curiosa. ponto inicial, depois. Se fez É o que aquele dia ele falou assim, que eu sempre orava falando que para Deus nos levar a lugares também que ninguém quer ir, né? Que é o que, é muito fácil. Jesus nos leva para Mevan, nos leva para tal lugar, mas todo mundo vai. E os lugares que ninguém vai, sabe? E aí você falou isso também, que eu orava em prol de Pra Deus não deixar a gente de fora. Deus não deixar a gente de fora do que ele tá fazendo. É porque é muito horrível. Deus tá fazendo uma coisa aqui e ele não contar tá comigo. fora. Verdade. Meu gente. Deus. Gente, Olha, Tá o que aqui que não sentindo acontecendo? nada. É aquele negócio, imagina Deus olhando pra Caldas Novas e falando assim: "Ó, nossa, tô precisando de uma pessoa Nossa. que me ama, que se entrega por mim nessa cidade, pra eu transformar essa cidade." Aí Deus olha e não encontra ninguém. Não, Meu tá Deus do doido. céu, não aceito isso não. Tá repreendido, em nome de Jesus. E eu sempre oro assim, Senhor, que eu esteja no centro da tua vontade. Que eu esteja alinhado ao teu propósito. E assim, eu sempre busco viver aquilo que Deus tem pra mim. Não sei o que é, sabe? Eu não sei o dia de amanhã, não sei como vai ser, mas eu sempre oro para que eu esteja no centro da vontade de Deus. E acho que não tem lugar melhor, né, gente? É um lugar perfeito. A gente não pode confiar no homem porque o homem é falho. Isso. Nós temos que olhar e confiar pro Senhor, no E Senhor, pronto. né? É. E você tem alguma coisa para dizer, meu querido Denilson? Tá Só- se soltando hoje, gente. Hoje Tá foi. faladeiro. Pode falar, pode Baterista. Só agradecer mesmo, né, pela disponibilidade deles. Eu falei que eu admiro eles muito, né, como homem e mulher de Deus. Amém. Amém. E como eu falei no dia que a gente tava divulgando que ia acontecer o podcast com vocês, que vocês têm sido uma referência para muita gente aqui em Caldas Novas. Amém. Aleluia. Glória a Até Deus. mesmo pessoas que não são cristãos conhecem vocês já, não tipo
ser pastor, mas pelo que vocês fazem, as obras missionárias que vocês fazem. Então, eu louvo muito a Deus por isso, sabe? Amém, glória a Deus. É coisa que a gente nem sabe. Pois é. Né? Deus é desse A jeito. gente só Ele não vive, deixa saber não, cara. Deus, ele tem muita coisa que ele não deixa a gente saber. aí vai saber anos Lá no depois. céu. Gente, É. mas vocês são referência. Amém. Vocês são Amém. referência de verdade. Nesse universo aí, nesse espaço de pessoas que dizem ser uma coisa e não são, vocês são referência. Glória a Deus. Sabe? Glória a Deus. Não só na questão de abrir a boca e falar, mas nas atitudes, na Sim. postura do dia a dia. Eu admiro vocês como casal. Inclusive, vocês fizeram aniversário de casamento, né? Oh. Verdade. Ah, 9 Parabéns. meses de casal. 9 meses. Eu passei por esses Glória 9 a meses. Deus. Mês é que vem eu bom faço demais. 4 anos já. Ó, que bem. Mas estamos aí na caminhada. Então, assim, vocês são referência para nós, né? Nós aprendemos a amar vocês. Eu não era tão próxima de vocês, só acompanhava no Instagram, via um outro compartilhando. Eu acho que eu já te seguia, mas acho que Sim. não, Acho que não eu sei, não- se não lembro. Eu não Eu sou muito também não. ligada com esse negócio, não. Mas, conhecendo de perto, nós vemos que o Espírito Santo, ele testifica, né? Amém. E Glória a Deus. pastor e a pastora aqui da igreja, filho, quando olha e o santo bate, glória a Deus, mas quando olha, não. Verdade. Tanto que você veio a segunda vez ministrar a Amém. palavra, né? Tô aqui de É. novo. Vai, em nome de Jesus. Com certeza. Então, assim, eu fico muito feliz pela vida de vocês. Quero agradecer por esse momento que nós tivemos aqui. Amém. Nós passamos do horário hoje devido à interferência que nós temos. Mas eu quero que vocês voltem. Com Voltaremos. Pra certeza. gente bater mais papo, falar. Eu gostei muito de ouvir falando. Ai, meu Deus. Não tive esse privilégio ainda de ouvir pessoalmente ministrando assim, falando algo da sua vida. Amém. Né? Porque tem pessoas que não se sentem confortáveis em falar questão de abuso, né? E uma série de coisas. E você falou, abriu seu coração aqui. Eu creio que muitas pessoas foram tocadas Amém. na sua vida através do Senhor. E é isso, gente. Continue nessa. Glória a Deus. Caldas Nova é pequena pra vocês. E vamos marcar um horas. churrasco lá em casa. Eita, Né? meu Churrasco? Deus. É, Você ué. sempre tem que acabar ralar com comida. Daqui uns Tem que dias. Mas marcar esse um menino churrasco. aqui, eu não sei como ele não engorda. Porque o tanto que esse menino come, Já vai tocar na minha magreza. Caminha demais. tá explicado. Deus falou que ia comer o melhor da terra, então É. vamos viver a promessa. É, né? Vamos viver, Já que o mano. melhor é a picanha, então vamos viver. Amém, amém, amém. Gente, Ô. então é isso. Obrigado. A gente vai encerrar. Muito Sim. obrigado também. Obrigado você, Vocês né, são gente? bênção. Vocês por estarem aqui. Benção demais. Né? Pra gente foi um prazer. Esse é o primeiro podcast. A gente Extremamente honrado. A gente ainda de tá pegando- verdade. pegando o jeito da coisa, né? O nosso, Benção. E é isso. o nosso Ô. querido Denilson. Ô Helder, você e depois a Cris, se você tivesse algo para falar para essa geração de hoje que a gente está vivendo, o que vocês falariam hoje? Para essa geração, Isso. cara, eu falaria algumas coisas. Não vou falar só uma, não. Não falaria só uma, não. Mas eu acho que a principal é: se aprofunde em Jesus. Mergulha nele. Por quê? No dia da angústia, Jesus vai estar lá. No dia do sofrimento, Jesus vai estar lá. No dia da bonança, Jesus vai estar lá. No dia que você estiver bem, Jesus vai estar lá. No dia que você estiver mal, Jesus vai estar lá. No dia que tudo isso aqui acabar, Jesus vai estar lá. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. Meu Deus. Então, o que eu falaria assim para todo mundo, seja adolescente, seja jovem, criança, adulto, falaria uma coisa: aprofunde em Jesus. Amém. Queira conhecer Ele nas Escrituras, queira conhecer Ele nas orações. Não desista de conhecer a Deus, porque quanto mais você o conhece, mais você entende quem você é e o motivo pelo qual Ele te escolheu. Então, o que eu Amém. falaria é isso, cara, porque Amém. Jesus está voltando. Está voltando demais. Aleluia. Cris? Eu falaria a mesma coisa, né? Mas eu acho importante, jovem, adolescente, cumprir o Mateus 6,6, né? Ter vida de oração. Oração é a base de tudo, né? Você ora para realizar um sonho, você ora para casar, você ora para namorar. Então, oração é primordial. A gente teve uma fase da pandemia, como a igreja ficou fechada, a gente tinha oração, tinha vida de oração e tal.
mas parecia que não era a mesma coisa. Aham. Parecia que vivia aquela vida cotidiana, rotina. E quando pega mesmo, na oração mesmo, se você cumprir o Mateus 6,6, sua vida muda. Você não fala mal dos outros, você não quer assistir porcaria. É verdade. Nada, nada, nada. É uma Amém. vida de oração mesmo. Você pensa em Deus em outro nível. Então eu acho que a base de todos que deveria ser é oração. Amém. Não tem jeito. Oração é transformador. Oração gera dentro de você fé, gera amor, gera tipo o que Jesus faria, o que Jesus falaria. Então, pra mim, oração é isso. Aleluia. Isso aí. Gente, é isso. Sigam essas pessoas queridas no Instagram. Amém. Amém. Seu Instagram é? PR Elder Leão com 2 O no final. Leão. Que chique. E o seu? O meu é Cristiane Leão com 2 O no final. Tudo leão, gente. Meu Deus. Povo é Casal leão. Gente, então é isso. Até a Obrigada. Bíblia é leão. Ah, tá vendo? Vocês compraram um quadro essa semana, acho que era dois leões, não era? Que eu vi na parede de vocês? Quadro? Foi Sim. semana passada, é. Foi. Ah, eu vi. Vocês Então, fizeram até uma um casal foto. de leão A lá. gente fez uma foto. Eu vi. Gente, então é isso. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Top. Continue a oração para esse menino casar. Meu Deus. Amém? Ser Apresse-te, forte. assim. Amém. Brincadeira. Amém. Gente, então é isso. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até, Amém. Em até nome as de Jesus. próximas Até a próxima. semanas estaremos aí firme e forte. Amém? Top. É isso aí. Amém. Amém. É isso, gente. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês em todas as áreas. E é nóis. Tamo junto. Tamo Top. junto.